Então. Pessoal, boa noite, então. Mais uma conversa com vocês mesmo a respeito do que a gente tem feito e do que a gente precisa fazer ainda para a disciplina, né? Tentar colocar vocês a par um pouquinho do que eu estou pensando em fazer e do que a gente discutiu também em reunião de colegiado. O pessoal está perguntando se é no Teams aqui. Nós discutimos também em reunião de colegiado ontem, né? Nós passamos a tarde discutindo essas questões que estão envolvendo o distanciamento social, né? E as nossas aulas à distância. Infelizmente, tem vários problemas mesmo, né? Nós estamos com muitos problemas. O pessoal não está conseguindo entrar. E daí, assim, nós temos, na nossa disciplina, eu falei desde o princípio que a gente teria muitos problemas por conta das confecções, né, dos materiais. A gente tentou fazer algumas coisas, é claro que não é o ideal, ficou muita coisa por fazer, né? Eu tinha a intenção da gente discutir propriedades dessas coisas que nós construímos, tanto daquele material que a gente fez, acabou fazendo uma aula, assim, uma videoaula lá com aquele material para produtos notáveis e expressões algébricas, né? Mas não foi aquilo que eu gostaria de fazer. Imagino que mesmo assim tenha sido proveitoso para muitos de vocês, né? Acho que vocês viram algumas coisas diferentes com aquele material ali. Depois a gente fez aquela construção de poliedros, né? Lógico que também é difícil, porque por conta de materiais, eu pretendia disponibilizar o material para vocês lá no laboratório que a gente tem, né? Pretendia também discutir outras coisas com o material, tipo propriedades de poliedros e tal, e acabei fazendo só um questionário para a gente responder, até porque se a gente ficar... para eu preparar essas atividades é bastante demorado, eu passo muito tempo aqui preparando, né? Então, assim, esses horários de aula que a gente teria aula, geralmente eu passo muito mais tempo preparando as aulas, os materiais, muitas vezes aqueles vídeos que eu mando são demorados para preparar, então eu não daria conta de trabalhar tudo que eu pretendia online, não teria como também trabalhar tudo, né? Mesmo que eu quisesse, que eu conseguisse fazer isso, não teria como. E também, assim, eu imagino que vocês tenham também dificuldades para fazer isso à distância, né? Então, eu estou tentando maneirar ao máximo as minhas atividades. Às vezes eu passo duas assim bem seguidas, mas eu dou um tempo bem extenso para vocês resolverem, né? E postarem essas atividades. Imagino que, né, tenha dado tempo, porque, né, a maioria fez. Mas eu sei que vocês têm outras coisas que vocês estão fazendo também de maneira com bastante dificuldade, né? Outras atividades de outras disciplinas que vocês têm. Então, por isso eu estou tentando maneirar um pouco, não passar tanta coisa, né? E eu sei que as construções demoram também, né? Demanda tempo de vocês saírem para comprar o material, demanda tempo de preparar, de confeccionar, tal, né? Então, pedi pouca coisa até agora. Então, o que nós fizemos foi isso, né? Trabalhar com aquele material dos produtos notáveis, expressões algébricas, e trabalhar com os materiais, os poliedros, né? Basicamente isso que a gente fez. A gente tinha feito um pouco mais, a gente tinha feito um pouco antes, né, de começar esse distanciamento social, tal. E com isso, com essas atividades, a gente conseguiu fechar o primeiro bimestre, né? Eu gostaria de ouvir um pouquinho sobre o que vocês pensam a respeito dessas atividades e, assim, o que vocês
as dificuldades que vocês tiveram mesmo, coisas assim que vocês, sugestões até se vocês tiverem, né, para melhorar talvez as aulas, tal, as propostas de atividade. A gente não vai fazer muita videoaula, eu acho que é mais um momento de discussão mesmo aqui. E sugestões e ouvir um pouquinho a respeito do que vocês têm para dizer sobre essas dificuldades que vocês vivenciaram. E assim, gente, eu acho que vai surgir aqui o questionamento, por que não paralisa as aulas e tal? Eu expliquei no último encontro, né? Tem vários motivos ali para a gente não paralisar, tem bastante coisa envolvida nisso, né? E outra coisa é que eu imagino que nós não voltemos às aulas muito brevemente. Acho que nós estamos num período que está todo mundo acompanhando aí. Se quando a gente paralisou, estava tendo poucos casos de Covid-19, né, agora está tendo mais de 400 mortes por dia no Brasil. Isso que é noticiado e que é testado, né, fora as outras que não são testadas, que as pessoas nem ficam sabendo, né, que estavam com aquela doença e faleceram, né, não é feito nenhum tipo de testagem. O que a gente tem de oficial são mais de 400 mortes por dia nos últimos dias, né? Então, imagino que vai demorar um tempinho, né, para a gente retornar às atividades presenciais, né? Então, a questão de paralisar aulas agora, eu acho que essa decisão não vai ser tomada, tá? Então, já para adiantar isso, porque senão a gente fica girando em torno dessa discussão, né, de paralisar e tal, e acaba não avançando no que a gente precisa discutir. Ok? Então, quem puder falar alguma coisa, quiser comentar alguma coisa, tá? Pode ficar à vontade. Vou abrir um tempo para vocês. Enquanto isso, vou responder a Eva aqui, tá? Mas podem ir falando que eu estou ouvindo aqui, tá? Quem quiser, é só se inscrever e falar. Outra coisa, se vocês puderem também, fica registrado. Cada vez que vocês entram, fica registrado aqui quem entrou, quem participou, tá? Então, assim, eu sei todo mundo que está aqui, por isso que eu não faço chamada, tal, como outros professores. Mas seria interessante se cada um que está presente puder dar um olá lá no comentário, tá? Lá no chat, só para registrar, para ficar mais fácil de eu fazer esse levantamento depois. Senão eu vou ter que ficar olhando no registro de cada um, e daí fica mais complicado, tá? Deixa eu só responder a Eva aqui. Ninguém quer falar nada? Eu vou falar então, professor. Pode falar. Quem está falando, só para eu ter uma... Rafael. Rafael, pode falar, Rafael. Só para falar sobre... Eu sei que a gente está passando por um momento novo, isso é novidade para todo mundo, a gente está se adaptando e tudo mais. Então, sobre as atividades que a gente está fazendo, eu acho bem interessante usar a plataforma do Moodle para criar questionários que a gente já consegue responder pelo próprio questionário e enviar, ao invés de ter que ficar tirando foto para fazer PDF, tá postando. Porque eu vi que teve muita gente que estava com dificuldade em fazer isso, em conseguir gerar foto, porque aí tem que colocar em outro programa para conseguir escanear e depois postar. Então, tem muita gente com dificuldade, com problemas nisso. Então, utilizar o questionário, que a gente já consegue dar resposta ali mesmo e consegue enviar, eu acho que é bem interessante. Não sei se todo mundo pensa dessa forma, mas eu acho que é uma coisa que funciona. No geral, é isso. A opinião que eu tenho, sugestão, sei lá. Legal, legal. Usar mais, então, aquelas respostas que dá para fazer no questionário, né? Com fotos, assim, você acha complicado, Rafael, fazer? Escanear, talvez, as respostas? Então, eu não tive problema com isso até agora, mas eu vi que o pessoal nas outras matérias está com bastante dificuldade em fazer isso. A gente fez a prova de IGA, por exemplo, e muita gente teve dificuldade na hora de conseguir postar a prova, as outras Sei. atividades.
Eu fiquei sabendo, a Poli me contou. Ela estava na hora que o pessoal estava tendo dificuldade, ela estava conversando comigo a respeito disso, pedindo auxílio. Mas É, na hora que está todo mundo, acontecendo é no meu difícil. caso, é super tranquilo fazer a postagem, mas eu sei que tem gente que tem dificuldade, então o que puder Sim, facilitar para todo mundo, acho que é válido. sim. Eu vou fazer uma prova com o pessoal do primeiro ano. Não queria fazer, mas como eu estou imaginando que vai demorar para retornar, eu vou fazer uma prova com o pessoal do primeiro ano. Aí hoje eu fiz um tutorial em vídeo para eles e mandei para eles para explicar como que vai ser a resolução da prova. Então eu fiz passo a passo, explicando certinho, sugerindo um programa e deixei já um arquivo de teste para quem quiser testar e treinar o envio, já ir tirando as dúvidas agora, sabe? Eu vou fazer a prova no dia 8. Vai Então, ser muito. sabe, já adiantei isso para eles. Mais alguém, gente? Gostaria de compartilhar alguma coisa? Professor, você me ouve? Ouço, quem está falando? Peraí. Oi, melhorou? Melhorou, quem está falando? Agora eu que não te ouço. Oi, tá ouvindo? Tá, deu para ouvir, professor? Tô ouvindo, tô ouvindo. Tá, ok. É... Nossa, tá difícil aqui. É microfonia, eu acho que quando você fala, o som retorna para o seu microfone e volta e realimenta, sabe? Fica retornando essa Ah, microfonia. tá. É porque só pelo celular que eu consigo falar, mas a Aham. imagem para mim é melhor pelo computador. Sim, Então tá. Então eu estou falando, você está me ouvindo, né? É, então, eu gostei daquele trabalho, principalmente o manual dos poliedros, que é com os varãozinhos de bambu, aquele trabalho foi muito, assim, bacana. Eu até utilizei um pouquinho na minha casa com as crianças, então, para mim, foi muito interessante. Inclusive, nossa, eu fiquei até surpresa, o meu filho, ele está no 4º e ele sabia me dizer o que era aresta, o que era vértice, o que era face, tudo, porque ele falou que ele viu ano passado isso. E legal. daí eles gostaram porque eles puderam ver ao vivo, eles quiseram usar, que eu tive que comprar mais material para fazer, porque eles não queriam desmontar. Aí eles queriam usar para estar brincando, querem usar de enfeite para o quarto, tudo. Então, para mim, foi a atividade que mais valeu, assim, tá? Dá uma dica para você, compra aquele papel, eu não lembro o nome agora, mas é um papel bem fininho, papel, não é papel seda, não sei se é um papel bem fininho, e daí faz as faces do icosaedro, dá para fazer uma luminária bem bonita com ele, né? Fica bem legal se encapar com papel ali, sabe? Fica bem interessante. Não colorido, né? Que senão a luz vai ficar colorida, mas pode ser um papel branco, tá? Vou dar ideia para eles, acho que eles vão gostar. Dá para fazer, fica bem legal. Alguém mais, gente? Aí eu gostaria de tratar de algumas coisas para os próximos encaminhamentos. Então, a gente vai conseguir fechar o primeiro bimestre. Eu vou projetar minha tela para vocês verem o nosso plano de ensino, né? Tem algumas coisas que nós não conseguimos dar conta e outras coisas que a gente conseguiu e algumas coisas que nós não vamos conseguir de maneira alguma por conta do que está acontecendo. Então, vou projetar para vocês só para a gente discutir um pouquinho, que eu acho que vai ser um trabalho bem difícil, mas se a gente quiser terminar essa disciplina, nós vamos ter que tentar fazer e eu vou estar aqui para auxiliar da melhor maneira possível, tá? Nessa conclusão da nossa disciplina. Então, vou pegar aqui o plano de ensino, vou compartilhar com Ô, vocês a prof, minha tela. Oi, pode falar. o que são aqueles riscos que tem lá no Moodle na sua matéria? Tem até os Riscos, quadradinhos para selecionar, assim, mas não dá para entrar. Nada. Tem tipo uns traços, assim. traços. Será que você colocou alguma coisa? Sei lá. Deixa eu projetar aqui para vocês verem. Vou colocar aqui a página do Moodle como aparece para mim. Não sei se é da mesma forma que aparece para vocês. Deixa eu projetar aqui. Aí na Para frente mim, desses traços tem até o quadradinho lá para selecionar quando você já fez. Aí, tipo, eu tentei entrar e não dava em nada. para mim está aparecendo assim, ó.
É isso que aparece para vocês? Aqui está Não, acho tá que é esse aberta. negócio de arquivo, assim, que não Aqui, aparece no meu, pelo menos. não está aparecendo isso aqui? Não, vou entrar no meu rapidinho aqui de novo. É que. Tá, agora. Isso. Voltou. É que eu tinha colocado uns riscos para separar, eu acho, para separar as atividades, que estava muito bagunçado. Eu acho que esse programa precisa de muita coisa ainda para melhorar. Ele é bom, mas precisa de alguns recursos a mais. Na verdade, ele tem, sabe? É que nós precisamos de mais técnicos para poder instalar os módulos, né? Até Moodle, né? Uma das letras do Moodle aqui é modular, que ele é com módulos, então você pode instalar módulos conforme você vai necessitando desses módulos. Então, assim, como não tem alguma coisa para separar, eu criei isso aqui, eu desenhei e criei essas separações ontem. Vou dar uma organizada nisso aqui que está muito bagunçado. E comecei a organizar. Não Acho que sei se era está... isso mesmo, então. Aí eu Que tirei agora tá aqueles diferente. riscos e deixei isso aqui, ó. É só, na verdade, para separar e organizar. No de vocês, ele não está funcionando com link, porque a gente tem pouca coisa aqui, né? No do primeiro ano, eu deixei link. Aqui eu deixei link. Ó, se você clicar aqui, por exemplo, você vai lá para essa aula lá no Teams, essa aula aqui que a gente teve. Se você clicar nesse aqui, por exemplo, aqui, ó, nesse do Teams, e abrir essa reunião nossa de hoje, sabe? Essa reunião nossa de hoje abriria. Então eu estou colocando links também. Nesse caso aqui eu não coloquei porque a gente já desenvolveu, né? Então eu criei essas figurinhas e tô usando no Moodle. Tá? Então era isso. Acho que eram os riscos que eu tinha colocado para separar os temas, que estava muito bagunçado. Ué, será que a Eva não está cadastrada aqui? Deixa eu só dar uma olhadinha aqui, gente. Quem que está cadastrado na disciplina? E quem está cadastrado consegue entrar tranquilamente aqui. Deixa eu só ver se vocês estão vendo minha tela aí, mas não tem problema. Não tem nada para que não possa ser mostrado aqui. O que não pode ser mostrado eu já escondi. Deixa eu ver se eu acho a Eva aqui, só um minutinho, só para... Não vai ser tão extensa a nossa conversa. Ela está com o e-mail do Hotmail aqui, deixa eu ver se tem outro. Do Gmail. Aqui está com ela que está... Ela está conectada aqui para mim. Cadê? Sumiu. Ó. Acho que dá para escrever o nome dela ali em cima, professor. Ah, já encontrou. Tá aqui, ó. Ela está conectada. Deixa eu ver se eu consigo chamar ela aqui. Deixa eu mandar um convite para essa reunião por aqui. Não vai conseguir entrar aqui na reunião. Deixa eu dar um print aqui e vou mostrar para ela onde ela tem que entrar. Não é naqueles 3 pontinhos, será, professor? Ela em cima tem um link, mas é para o canal. Ela está conectada no canal. Eu acho que ela não está clicando ali para ingressar. Aí. Tá parecendo que ela está conectada e que está ainda disponível. Pessoal, vou projetar aqui então para vocês
Eu vou projetar aqui para vocês o nosso plano de ensino, tá? Ó, esse é o plano de ensino da disciplina. Estão vendo? Ó, plano de ensino da disciplina. Então, os conteúdos programáticos. A gente ia trabalhar com ábaco e material dourado. Nós trabalhamos primeiro com material dourado, eu deixei o ábaco para depois, porque o professor Everton estava usando alguns, né, e a gente ia precisar de mais para trabalhar, então eu deixei para depois e a gente acabou não usando, né, depois, porque ele ainda está com os ábacos e a gente não deu conta de trabalhar com isso. Então, isso aqui ficou para trás. Esse ensino de frações, um pouco, é aquele que a gente começou a trabalhar com as réguas de frações, né? E eu pretendia trabalhar alguns jogos que nós temos lá no laboratório com vocês, os jogos tipo dominó de frações, sabe? Então a gente tem vários outros jogos lá que trabalham com frações. Pretendia fazer isso com vocês. Isso não vai ter como se a gente não voltar, né? Então isso aqui ficou para trás também, essa questão dos jogos. Então o que a gente fez? Nós trabalhamos com a régua das frações, né? E com um material que eu acabei adiantando porque era fácil de construir, que era esse material aqui, né? Ó, cadê? Deixa eu só olhar aqui, sequências didáticas, corrida das frações. Esse aqui, ó, produtos notáveis e operações com expressões algébricas, né? Esse da corrida das frações dá para a gente construir também, que é bem simples de fazer. E esse teodolito, cadê o teodolito? Aqui, ó, que é o que eu pedi para vocês, o material. Tá? Então, eu pedi esse material para vocês para a gente construir esse teodolito. A gente vai precisar basicamente de um transferidor, mas eu tenho também uma imagem de transferidor em PDF que eu criei no GeoGebra, vou mandar para vocês, para quem não puder comprar esse transferidor, mas ele é bem baratinho. Se tiver alguma livraria, papelaria aí que vocês possam comprar, né, ele é bem baratinho, é tipo R$2, eu acho, de plástico, de 180 graus, não de 360, tá? Mas eu fiz esse teodolito, até fiz ele mais adequado para esse transferidor, até mais adequado para usar para o que a gente pretende, né, que é fazer um teodolito elementar, e vou disponibilizar também no videozinho que eu vou mandar para como construir esse teodolito, né? E depois de construir, cada construção dessa que eu ia pedir para vocês, eu estava pedindo uma sequência didática. Por quê? Eu não sei se vocês lembram, talvez não, porque faz bastante tempo, né? Foi lá no comecinho do ano. Eu falei para vocês que a gente teria alguns momentos na disciplina. Um momento era trabalhar com materiais do laboratório, que era esse primeiro momento aqui, né? Um segundo momento era construir coisas, né? E a gente construiu algumas já, né? Tinha que construir um pouco mais. E um terceiro momento era pegar essas coisas que nós construímos e desenvolver sequências didáticas. E o último momento era ofertar oficinas. Por que que isso é importante? Porque a nossa disciplina ela tem 36 horas, metade da disciplina quase, né? Que a nossa disciplina tem 90 horas de carga horária total. Dessas 90 horas, 36 horas são destinadas para uma coisa chamada de curricularização da extensão. Extensão, eu expliquei, acho que nas duas turmas, se eu não me engano, que a extensão é aquilo que a universidade faz para atender a comunidade externa da universidade, sabe? Então, é você dar cursos, universidades que têm mais recursos, né, que têm outros tipos de cursos, aquele hospital, os hospitais universitários, eles atendem as pessoas, né? Aqueles... mas o que está acontecendo com ela, será? Vou tentar mandar um link aqui para ela. Os hospitais universitários, então, eles atendem pessoas, né, como uma... Deixa eu ver se tem link aqui. Se tiver... Não, é lá no começo mesmo. E o nosso caso é dar curso, fazer oficina, porque nós temos um curso de formação, né, de professores. Então, assim, se nós não fizermos essa parte, a nossa disciplina não vai ser concluída, né? Nós não vamos conseguir concluir essa disciplina.
E daí o que eu estou pensando? Da gente tentar pegar essas coisas que nós construímos, as coisas que nós vamos construir, né, e tentar fazer, tentar criar oficinas online. Oficinas aqui pelo Teams ou pelo Moodle, né? E daí eu aprendi algumas coisas bem diferentes esses últimos dias e seria interessante talvez a gente ter um link aqui. A gente tentar fazer isso, sabe? Só que para isso eu preciso que vocês se organizem em grupos, que é difícil, né? Mas assim, se organizem em grupos. E daí os grupos, dá para a gente pensar em grupos aqui no próprio Teams, sabe? E daí, assim, queria ouvir de vocês, né? O que vocês têm para me dizer a respeito disso, porque nós precisamos fazer essas oficinas para concluir a disciplina. Só explicando um pouquinho mais, como é que funcionaria, né? Como que eu imagino que possa ser essas oficinas, né? Primeiramente, nós temos até julho para concluir a disciplina, né? Se a gente continuar assim, nós temos até julho, porque julho ali, finalzinho de julho, comecinho de agosto, finalzinho de julho não, né? Meados de julho termina a disciplina, termina o semestre, né? Então nós temos até meados de julho para concluir isso. Então minha ideia seria nós formarmos grupos aqui de, sei lá, 4 alunos, 4 é pouco, né? Nós temos 30 alunos aí, tá muito grupo. Talvez 6 alunos, grupos com 6 alunos e alunas, né? E daí, assim, a gente tentar fazer essas disciplinas, essas oficinas, organizar uma conversa semanal, não precisa ser 2 horas e tal ali de conversa, pode ser bem menos, né? Organizar essas disciplinas, essas oficinas em grupos. Aí aqui no próprio Teams, vocês podem criar aqui, vocês têm acesso, né, ao Teams e tal, vocês podem vir aqui e criar os próprios grupos de vocês. Se vocês clicarem aqui em equipes, né, vocês podem criar aqui e montar as equipes. E daí cada grupo poderia me colocar na sua equipe, né, e os outros membros, para a gente discutir um pouquinho e ter o grupão geral aqui para a gente discutir de maneira geral. Né? Então, assim, cada equipe poderia criar um grupo com 5 ou 6 pessoas, acho que 6 fica melhor, 6 pessoas, né, para a gente discutir o desenvolvimento dessas oficinas. Por que nós precisamos, assim, eu estou falando e daí eu vou ouvir vocês depois também. Eu sei que não vai ser fácil, mas vamos tentar achar uma forma de fazer isso. O que eu estou pensando? O que vocês precisam fazer para essas oficinas? Primeira coisa é pegar isso que está no plano de ensino aqui, né? Ó, cada material tinha, então, assim, construção de materiais didáticos para o ensino, né? Corrida das frações, elaboração de uma sequência didática pautada no jogo Corrida das Frações para abordar a equivalência de frações, adição e subtração. Então, assim, elaborar um jogo, ensinar como constrói esse jogo e abordar esses conceitos, tá, de frações. Aqui no caso, equivalência, adição e subtração, só. Corrida das frações, tá? Dá para trabalhar outras coisas, mas ficar no básico. E assim, essas oficinas seriam em torno de 3 a 4 horas, né, ofertadas no horário que vocês puderem, talvez à noite, gravadas também para disponibilizar para as pessoas, articulando com o Moodle as atividades, para que professores da educação básica, alunos, possam assistir e participar, né, junto com a gente, né, eu vou participar de cada uma delas, a gente não precisa ofertar todas ao mesmo dia, pode ser, inclusive, os outros, né, seria interessante que os outros participassem, os outros alunos participassem de cada uma das oficinas, das outras oficinas, eu vou estar junto com vocês para ajudar e tal, na hora da oficina, até porque vocês vão trabalhar com outros professores e eu posso, sempre que alguém perguntar, eu estou ali junto, faço parte da equipe para dar esse suporte, tá? Para conversar com os professores. E pode ser alunos também da educação básica, não precisa ser só professores. Então, essa elaboração da sequência didática aqui é o que tomaria bastante tempo. Por quê? Isso aqui seria mais ou menos um pouco mais elaborado ainda do que aquilo que vocês fizeram para a régua das frações. Porque a sequência didática é você pensar no ensino, né, por meio desse material. E daí, organizar o ensino não é simplesmente colocar as questões e pedir para os alunos responderem, né, ou colocar ali, joga, pronto e acabou, né. É elaborar uma sequência para proporcionar
o aprendizado da adição, da equivalência de frações por meio do jogo. Não é chegar lá e falar adição de frações, você pega, soma numerador com numerador, repete o denominador, se for denominador igual e pronto. Não é essa a ideia. A ideia é você usar o jogo, né, que tem características que podem ser aproveitadas para ensinar esse conteúdo de adição, para ter sentido para o aluno o conteúdo de adição, né, para depois ir para o algoritmo. Então, elaborar essa sequência pensando nessas características, né? Então, assim, essa seria a dificuldade, isso tomaria tempo, cada grupo ficaria responsável por um único desse, tá? E daí, talvez, assim, por exemplo, elaborar a corrida das frações e aproveitar o material, já o que vocês fizeram para régua de frações, né? Uma oficina com 2 grupos ali, tá? 2 grupos podem fazer uma única oficina, não precisa ser cada grupo uma oficina, tá? Pode ser 2 grupos, um fica com um material e outro com outro. Elabora uma sequência para um e uma sequência para outro, e depois a gente vai para a oficina e os 2 abordam, juntam os materiais e tratam dessas coisas, né? Produtos notáveis, aquele material que a gente já desenvolveu também, poderia ser um grupo com esses produtos notáveis e o outro construindo algum outro tipo de material para tratar de operações algébricas, né, que não está aqui não tem outros, né? Um grupo para tratar de geometria, construção então desses poliedros convexos, tal. Pode ser aqueles que nós já fizemos, que são os regulares, mas dá para construir outros também com aquelas varetinhas, tá? Não só aqueles, dá para construir outros, né? E eles vão ficar com bastante estabilidade desde que tenham faces triangulares. Se as faces não forem triangulares, daí você teria que... Não poderia ser com a borracha, né? Teria que ser alguma coisa que enrijece os vértices para eles permanecerem com o mesmo ângulo, né? Os triângulos, eles têm uma propriedade que até gostaria de ter trabalhado com vocês, na questão dos poliedros, né? Que as estruturas, geralmente as estruturas que a gente tem, sempre tem triângulos. Naquelas portas antigas de madeira que tinha várias tabuinhas juntas, né? Eles traçavam uma diagonal, né, com uma outra ripinha para segurar aquelas madeiras juntas, porque dava estabilidade, porque os triângulos, eles dão estabilidade estrutural. Por quê? Porque vocês sabem que a soma dos ângulos internos de um triângulo, né, tem que dar 180 graus. E vocês sabem que um triângulo, ele só é como é que é o nome? Fugiu agora, não é semelhante, nossa, fugiu completamente. Ele só é congruente? Isso, congruente. Na hora que veio, você falou congruente a si mesmo, né? Ele só se tiver os mesmos ângulos internos, né? Eles serão congruentes, e se eles tiverem lados também congruentes, né? Então, se você muda aquilo ali, você tem outro triângulo, e ele tem essa resistência de mudar de um triângulo, né, se transformar em outro, né? Então, tem essa propriedade que daria para a gente ter trabalhado, mas daria para a gente fazer outros tipos de poliedros, além daqueles que nós construímos, né? Só não seriam regulares, né? Seriam outros poliedros, com triângulos. Esse também dá para fazer com outras faces, né? Não só triangulares, daí a gente precisa ou enrijecer os vértices com alguma cola, alguma coisa, ou a gente traça diagonais e faz triângulos, né? Também. Construção do teodolito, daria para a gente trabalhar um pouquinho de geometria também. Ó, geometria dá para trabalhar com esse teodolito, né, que dá para trabalhar a questão de trigonometria, né, e medidas não acessíveis, e dá para trabalhar com os poliedros, né? Então, assim, são 2 coisas distintas, mas envolve geometria. Então, a gente poderia trabalhar alguns assuntos nessas oficinas envolvendo a confecção desses materiais, né? E isso a gente teria para fazer essas oficinas até julho, né? Daí, julho, a gente poderia ofertar essas oficinas para professores, alunos da educação básica, de fora da universidade. Da universidade, quem quiser também pode fazer, mas de fora da universidade. A gente abre inscrições, se inscrevem, a gente faz uma turminha, uma aulinha ali com 3 horas, né, de duração, com 2 grupos, cada grupo fica responsável por metade da aula, mas a ideia é proporcionar para os alunos mais atividades do que a gente falar, né, nessas oficinas. A gente já disponibiliza os materiais que eles vão ter que comprar, adquirir, deixa tudo certinho as medidas, né, para
eles adquirirem para participarem, para ir fazendo junto, né? Deixamos vídeos ali também. Outra ideia também, além de fazer, talvez não fazer presencial, daí vou ouvir vocês, é fazer essa oficina na forma de videoaula, né? Como essas que eu mando para vocês. Daí vocês gravariam essas confecções, nós prepararíamos atividades, propostas de atividades no Moodle e pediríamos para os participantes, poderíamos deixar também gravados uma videoaulazinha ali para os participantes, né? Pediríamos para os participantes postarem essas atividades, né? Como vocês fizeram nas provas, não sei se vocês já fizeram, mas como vocês fizeram nas provas, ou vão fazer ainda, nas provas acho que vocês fizeram talvez não foi de A, né? De A, acho que vocês fizeram. De cálculo, né? Acho que vocês fizeram também. Então, seria mais ou menos aquilo, tá? Como não vai ter nota, nós não vamos precisar avaliar, né? Então, assim, só receber esse material e dar um ok. Essas oficinas seriam certificadas pela universidade, porque está previsto no nosso PPC, né? Fazem parte da nossa grade curricular, até está marcado aqui em cima, se vocês olharem bem aqui no nosso plano de ensino, né? Ó, carga horária de curricularização da extensão, 36 horas. Então, temos 90 horas, teórica 18, prática 18, 36, né? E daí nós temos deixa eu ver aqui, é isso. 5 horas semipresenciais, 18 horas semipresenciais e 36 horas de extensão, curricularização da extensão. Então, eu vou abrir para vocês darem opinião. Então, nós teríamos essas duas possibilidades: gravar as aulas, gravar as construções, né? E disponibilizar as propostas de atividades no Moodle, ou fazer síncrona, né? Uma atividade síncrona, assim, sincronizada com os participantes. Essa proposta eu acho que é assim, seria interessante, mas ela é bem complicada, né? Mas vamos ouvir o que vocês têm a dizer a respeito disso e das dificuldades que nós podemos encontrar, que vocês talvez possam ter, talvez, né? Não sei. Gostaria de ouvir um pouco vocês, porque eu sei também que nem todo mundo tem condição de participar à distância, né? Nem todo mundo tem condição de participar todos os dias, né? Mas é horário de aula, eu vi alguns professores falando, mas eu sei como é difícil isso, né? Também tem essa dificuldade. Horário de aula às vezes você está fazendo outra coisa ali, né? Outra atividade, outra aula. Então, gostaria de ouvir vocês um pouco. Vou parar de compartilhar minha tela. Quem quiser pode se inscrever e falar. O professor, no caso dessa oficina ser por um programa e ser feito sincronizado, a confecção também teria que ser proposta para que fizesse juntamente e também as resoluções de exercícios propostos? Olha, eu pensei que talvez a gente pudesse fazer, assim, tem essa possibilidade, né, Carol, mas assim, também tem a possibilidade da gente fazer como eu fiz com vocês a primeira vez, a gente disponibilizar vídeos e daí eles confeccionarem e a gente fazer a discussão assim, né, também. A outra seria confeccionar junto, que eu acho que é bem mais complicado, né. Não sei, o que vocês acham, né. Ou só vídeos também, não tem problema. A gente poderia fazer só vídeos e atividades no Moodle. E daí abrir um canal tipo fórum para dúvidas, para discussão, para debate, né? Eu fiz no primeiro ano um fórum, eu montei um fórum para que eles postassem o que eles quisessem ali, tipo, pode ser escrita à mão, pode ser digitado, pode ser áudio ou vídeo. Sabe? Então, se eles quiserem postar até o vídeo das dificuldades, das dúvidas que eles têm, eles podem postar lá, porque eu não usei só o Moodle. Eu peguei o Moodle e linkei com o Google Docs. E eles podem fazer essa postagem lá. Ô, professor, e essa oficina, no caso, seria para professores do ensino fundamental, no caso? Isso, fundamental, médio, né? Mas vocês não têm que ter medo não, viu? A gente dá conta. Não é essa a questão. É tipo assim, e como é que a gente faria para ter esse acesso a esses outros professores, visto
que tem toda essa quarentena agora? Eu tenho contato com o pessoal do núcleo ali, eu tenho bastante contato com professores de matemática da região toda, sabe? Então daria para a gente mandar um convite para eles, sabe? A participarem e manda a inscrição, porque daí eles teriam que se inscrever, sabe? Inscrição via formulário. E pelo que eu entendi, tipo assim, cada grupo trabalharia uma coisa, um conteúdo. Isso. E daí, Seria no caso, isso. abriria para esses professores, para cada um se inscrever dentro do qual curso gostaria de fazer. Isso, e de repente fazer todos. Porque assim, se for ao vivo, como a gente está fazendo agora, se for, né, eu imagino que talvez seja mais difícil, mas eu acho que se for ao vivo a gente pode fazer em vários dias, né? Cada dia dois grupos trabalhando, né? 3 horas ali. Não 3 horas cada grupo. Os dois trabalham juntos às 3 horas. Se for se for gravado e também presencial, também pode ser da mesma forma. A gente grava os vídeos, disponibiliza para eles construírem, vem com as construções e a gente debate a questão pedagógica com as atividades que eles vão ter que desenvolver, né? Que eles vão ter desenvolvido. Se for só com vídeos e com fórum e com as atividades, aí eu acho que eles podem fazer também, todos podem fazer juntos, porque a gente pode abrir essas oficinas, né, e dar um prazo grande para eles concluírem, né? A gente poderia abrir ali, tipo, 15 dias para concluírem todas as atividades e certificar, porque, assim, por que é interessante para os professores? Agora a gente não está tendo avanço por conta das leis que baixaram aí, né? Não está tendo avanço na carreira dos professores, mas, assim, é interessante porque eles são certificados e o certificado conta para avanço para eles, né? Então, se eles tiverem ali 6 oficinas de 3 horas, a gente coloca 4, porque assim, não é só a hora que ele está ali na frente. A gente colocaria umas 4 horas, ou talvez até mais, porque tem a confecção do material, tal, fazer as atividades, talvez até mais, talvez 6 horas ali para eles fazerem essas oficinas. E se eles concluírem todas, terá um certificado de, vamos supor lá, 30 horas, né? Para eles no final, no verso do certificado, contando lá quais são as oficinas que eles participaram. Quem participar só de uma, tem lá 6 horas, conta lá no verso do certificado, sabe? Daria para a gente fazer dessa forma também. Então eles poderiam fazer, cada professor pode optar por fazer a oficina que quiser, e eu acho que poderiam fazer todas, inclusive alguns, sabe? Para eles é interessante, tem muito professor que procura cursos assim, oficinas, sabe? Para ter o certificado, para disponibilizar lá para o núcleo, né? E para contar para avanço na carreira. Só para deixar claro, a gente nunca Bom, eu fez não assim. sei com o passar do tempo. Pode falar. Então, não sei com o passar do tempo, mas a princípio, nossa, parece uma coisa meio remota, pelo menos para mim, assim, dá a impressão assim que vai ser algo bem com bastante dificuldade, mas Uhum. Uma coisa assim, o que eu ia falar para vocês era assim, nós nunca fizemos uma oficina online, né? Eu até tô pensando no modelo de fazer o curso de matemática básica, agora que a gente está com mais familiaridade com esses recursos, né? Com Teams, tem o Google Classroom também, que eu estou pensando em de repente dar uma estudada um pouco melhor nele para ver se é melhor para trabalhar com isso. Estou pensando em fazer o curso de matemática básica do ano que vem, ofertar, que esse ano nós não ofertamos, né? Porque a gente não teve muito. Na verdade, o problema nosso esse ano foi falta de pessoas para ministrarem o curso. Nós precisávamos de pelo menos 10. E daí eu não tinha coragem, né? Ainda bem que não começou, porque senão a gente ia ter que ter parado o curso de qualquer maneira, né? E eu não tinha coragem de pedir para as pessoas, porque nós não temos recurso nenhum para esses cursos. O que a gente investe ali é do próprio bolso, tanto os alunos quanto a gente que organiza, né? Ano passado nós até cobramos inscrição, mas nós não pudemos usar o recurso. Não teve como usar os recursos que nós conseguimos das inscrições. O governo não liberou. Então, assim, nós fazemos do próprio bolso. Esse ano eu não tive coragem porque, assim, tinha alguns querendo ministrar até, mas a gente sabe que é difícil, né? Vir seis sábados
ministrar esse curso sem receber nada, gastando com passagem e alimentação, né? A única coisa que a gente dá é um seguro de vida, né? Mas seguro de vida não é bom utilizar esse seguro de vida, né? Não seria interessante que fosse necessário. Então, assim, a gente não dá nada praticamente. Então, assim, ano que vem eu estou pensando em fazer online. Mas por que eu estou falando isso, né? Estou fugindo tudo que eu começo a divagar um pouco. Por que eu estou falando isso? A gente nunca fez cursos desse jeito, mas nós temos muita experiência com oficinas, né? Que nós ministramos presenciais. Então, material de oficina, nós temos muita coisa que nós desenvolvemos, não de materiais assim, desses que a gente está trabalhando, mas materiais tipo do GeoGebra e tal. Então, o know-how a gente tem de presencial. Agora, não presencial, vai ser um desafio o modelo, né, que a gente vai pensar. Né? Então, assim, a questão de trabalhar com professores é bem tranquilo. E até, como eu disse, né, eu vou estar em todos os grupos para dar esse suporte para vocês, porque eu sei que talvez não seja tão fácil. Eu imagino que se fosse presencial seria difícil, mas assim, a distância é muito difícil. Mas eu vou estar junto com vocês para a gente tentar pensar em formas. Eu só preciso que vocês, né, se comprometam em fazer. Se nós conseguirmos um modelo aí, se comprometam em fazer mesmo, assim, sabe? Destinar um tempo para a gente pensar nessas coisas e discutir isso, se não semanalmente, pelo menos quinzenalmente, e que nesses intervalos tem que ser trabalhado também, os grupos têm que se reunir virtualmente e desenvolver coisas, sabe? Vou tentar estar sempre disponível ali para responder questões para vocês e tentar fazer algumas coisas também com vocês, né? É isso que eu me disponho a fazer, porque a gente precisa concluir isso, essa disciplina, né? E para concluir tem que ter essa parte de oficinas. Gente, só para deixar claro, essa questão da curricularização é uma imposição mesmo que a gente tem que cumprir. Então, assim, uma das disciplinas que a gente está fazendo isso é a de laboratório. Outra que as pessoas vão fazer é no estágio. A gente precisa de 10% do curso, 10% do curso de curricularização de extensão. São 320 horas. É bastante coisa. A nossa são só 36, para vocês terem uma ideia. Então, foi a Milena, né, que falou. Milena, então, assim, eu sei que vai ser difícil. Eu também acho que vai ser difícil para mim, inclusive. Mais alguém? Então, assim, bom, desculpa, mas eu acho assim. Pode falar. Então, a gente deveria, no caso, já que vai ser obrigatório mesmo, a gente vai ter que fazer essa oficina, então acho que, sei lá, a gente deveria focar mais, então, nessas atividades, porque também não tem como dar uma oficina do que a gente não entendeu muito bem, né? Isso sem chance. Então, sei lá, então a gente teria que focar cada um no seu tema um pouco mais, no caso, já dividir, cada um focar no seu tema? É isso que eu estou pensando. Eu pensei em construir esse teodolito com todo mundo, que é a última atividade que eu pensei em fazer, e dar foco daí só nas oficinas daí. Né? E daí já serve também o teodolito para algum grupo para tomar parte de alguma oficina. Né? Apesar de ter construído, tem toda aquela parte de elaborar a sequência didática, que é aquilo que vocês fizeram na régua das frações. É demorado. Eu, quando pego para fazer sequências didáticas assim, demoro 2, 3 dias direto pegando para fazer, sabe? Tipo assim, 6 horas por dia ali fazendo isso. E às vezes sai ali 4, 5 páginas, né? Então é complicado. Imagino que vocês demorem um pouco mais para fazer isso. Mas, assim, outra coisa que você falou que é importante não é só a questão do material, né, e ter feito. É a questão matemática envolvida também. A gente tem que pensar nisso. Eu estou falando isso porque aquelas sequências didáticas que vocês fizeram das réguas, eu percebi muitas deficiências ali com relação a conceito matemático mesmo, sabe? Então, é uma oportunidade, fazendo isso, é uma oportunidade de aprender matemática também, porque as atividades que a gente elabora, elas têm cunho matemático. Não é fazer uma coisa desligada, vou fazer esse jogo aqui
e daí depois eu discuto matemática, e daí eu tento ligar com o jogo. A partir do jogo tem que sair aquela matemática, sabe? Então, qual que é a ideia básica de você utilizar jogos ou materiais didáticos? É partir daquilo que você está manuseando, daquilo que você está mexendo ali e criando e jogando, às vezes, a partir dessas situações, para problematizar. O que é problematizar? Eu pego aquela situação, tipo o jogo Corrida das Frações, que tem 2 carrinhos, joga 2 dados, um é o numerador, outro é o denominador, né? Mas a gente não chama assim, a gente chama o de quem e o quando, o quanto, né? O quem é o denominador, que a gente pega a barrinha dividida ali em tantas partes, e o quanto é o quanto você vai andar daquela barrinha, né? Então você pega isso, a ideia de frações já está incluída no jogo, né? Então você tem ali as barrinhas divididas em A inteira, A em 2, A em 3, A em 4, A em 5 e A em 6, né? Que a gente usa dados com 6 faces. Poderia ser mais, né? A gente poderia usar um icosaedro, por exemplo, com 20 lados. Mas vamos deixar só com 6, né? E daí você joga esses dados, pega ali e tal, e o carrinho anda, né? Então, a partir disso, você pode problematizar, falar, olha, se fulano tirar tanto no dado quem e tanto no dado quanto, tanto, e o outro tirou tanto, e o outro tirou tanto, quem andou mais? Quem percorreu a maior distância? E daí, de repente, você pega uma fração equivalente, né? Por exemplo, um andou 3/6 e o outro andou 1/2, né? Então, vão ser equivalentes as duas. Então, trabalhar essas coisas na problematização, até chegar na ideia de equivalência sem precisar do material, sabe? Então, fazer essa sequência didática de partir do material, né, problematizar e generalizar, né, é uma coisa complexa de fazer, né? E é uma coisa que a gente precisa fazer se a gente for fazer as oficinas. Não vai ser necessário muito material, né? A gente precisa ter as atividades, né? Então, as atividades, assim, teria que ser proposta de construção e problematizações sobre as construções, né? Ou sobre os jogos, ou sobre os materiais que forem desenvolvidos. Então, essa ideia de ser difícil vai ser difícil mesmo e tem que ser trabalhado o conceito matemático, inclusive, né? Então, superar as dificuldades que a gente tem com a matemática também, nesse processo, tá? Matemática básica mesmo. Mais alguém? Não? Alguma sugestão, gente? O que vocês acham? Nós trabalhamos com o modelo, então, de gravar vídeos explicando a confecção. O vídeo pode ser até para problematização, tá? A sequência didática pode ser, inclusive, um vídeo ali que você gravou e faz perguntas. E deixa os alunos responderem ali, as pessoas que participarem do curso, responder ali no Moodle, né? Você põe o Moodle, né, o vídeo lá, grava tal, mostra uma situação e fala, e daí? O que acontece nesse caso, né? Pode ser, inclusive, videozinhos curtos, tá? Pode ser isso. Então, assim, a gente poderia gravar os vídeos, disponibilizar as sequências na forma de tarefas lá no Moodle, né? Ou poderíamos ter um fórum, inclusive, para tirar dúvidas, né? Com as pessoas podendo postar qualquer tipo de arquivo para a gente ir lá e responder, e daí, assim, cada grupo ficaria responsável por pegar esses questionamentos, né? E se tiverem dúvidas, me enviarem também para eu auxiliar. Ou poderíamos fazer um encontro como esse, gravar vídeos. Eu acho que fazer tudo presencial tudo online, assim, síncrono, né? Encontros síncronos, que são esses que a gente faz ao vivo, assim, é muito, muito complicado. Eu acho que talvez vai ter que ser um momento que não seja síncrono, né? Um momento de vídeo gravados ali, e daí depois a gente pode fazer um encontro assim. Mas pode ser tudo vídeos, a gente não precisa nem falar com eles assim. A gente pode falar pelo fórum. Aí vocês que sabem o que vocês acham melhor. Professor. Oi. Na minha opinião, eu acho que seria interessante disponibilizar inicialmente o vídeo para confecção e depois trabalhar a sequência didática por meio de uma reunião.
Igual, por exemplo, fazer uma sequência didática no PowerPoint, disponibilizar, porque as discussões acontecem na hora. E às vezes eu acho assim que por meio de fórum, de discussão, às vezes muitas pessoas deixam passar a sua dúvida, não colocam lá. Se você está numa reunião, ali todo mundo acaba discutindo sobre o assunto. Eu acho. Atrelar as duas coisas, então, né, Carol? Fazer os vídeos e fazer uma reunião ao vivo, assim, né? Um dia, tipo assim, fazer as construções, tal, de repente colocar algumas tarefas lá para eles resolverem e algumas aqui nessa reunião, vamos dizer assim, de fechamento final, né, para arrematar tudo. Poderia ser. Quanto a isso, eu concordo com a Carol. É fazer tipo, iniciar com os vídeos, ter algum tipo de tarefa numa plataforma, no Moodle, por exemplo, e para terminar com tipo, com uma reunião geral para dúvidas ou esclarecer até o que passou, assim. Legal. Legal. Então a Carol e o Rian, né, eles colocaram o seu posicionamento. Alguém mais gostaria de propor alguma outra coisa ou concordam ou não concordam com o que a Carol e o Rian colocaram? Eu gostei muito da sugestão, porque eu acho que fazer tudo online, tudo presencial, né? Vamos dizer assim, seria muito complicado. Eu acho que começar com as aulas gravadas, aulas online, criar como se fosse um curso, entre aspas, vários vídeos que eles possam ir acompanhando. Aula 1, aula 2, aula 3. Enquanto isso, a gente vai fazendo fóruns, tirando dúvidas e tudo mais. E no final, ter uma discussão geral para debater o que eles aprenderam, o que eles acharam e conversar sobre tudo que foi feito. Legal. Muito bom. Mais alguém gostaria de comentar ou fazer uma outra proposta ou dar outra sugestão? Não precisa ser uma outra proposta, pode ser agregar a essa também alguma outra coisa. Não? Então, pelo que eu entendi, os três posicionamentos e algumas pessoas que já mandaram resposta aqui no WhatsApp, né? Tipo a Pérola, a Camila, né? Então, elas concordaram também com o que vocês colocaram, né? Postar... eu fiz com vocês ano passado um vídeo, né? A questão de vocês postarem um vídeo, né? Sim. Seria interessante, talvez, a gente fazer essa proposta aqui de gravar os vídeos, disponibilizar, então, só para fechar, né? Vai ficar registrado aqui que está gravando. A gente, então, grava os vídeos com a construção de materiais, né? Grava vídeos ou faz atividades no Moodle, ou as duas coisas, né? Para fazer a sequência didática, né? E daí depois a gente finaliza com um encontro virtual, né? Um encontro assim ao vivo pelo Teams para poder discutir as dúvidas, tirar, né? Ouvir as pessoas também o que elas têm para contribuir, porque isso, gente, olha, é uma tendência que eu acho que vai ficar, porque isso aí vai acabar de alguma maneira sendo incorporada na vida do professor, né? Seja universitário, seja da educação básica. Eu acho que essa ideia de aulas semipresenciais, elas eram sempre muito, lógico, tem muita dificuldade, mas assim, sempre muito mal vistas, né? Aulas não presenciais, mas infelizmente é uma necessidade agora e a gente está aprendendo, né? Vamos errar bastante, né? Vamos ter algumas coisas que naturalmente nós não vamos fazer mais, né? Por conta de não ter dado certo, outros a gente vai incorporando, outras ideias, né? Então, esse momento da oficina, apesar das dificuldades que eu imagino que vocês vão ter, que eu vou ter, né, para fazer, eu acho que é um momento formativo muito importante para vocês, inclusive, né? Para trabalhar com essa ideia de aulas não presenciais, né? Vai ser uma experiência. Essa vai ser uma experiência como um estágio, praticamente, né, de vocês, né, pensando nisso.
Lógico, vocês não vão estar trabalhando com alunos, né, da educação básica. Eu imagino que a gente vai fazer o convite, mas quem vai procurar serão professores. Então, eu imagino que vai ajudar bastante esses professores, inclusive, também. Porque, olha, uma coisa que, não sei se tem alguém aqui fazendo, mas uma coisa que é assim, quando a gente faz um curso online, assim, com outras pessoas, a gente não aprende só aquilo que está ali, a gente aprende também como conduzir esse curso, né? E eu imagino que os professores também tenham essas dúvidas, e vai ser interessante para eles verem a forma de propor atividades, vocês podem pensar em coisas diferenciadas, coisas que a gente não fez aqui, que nenhum professor fez ainda com vocês, né? Para propor para os professores também, porque não é só a atividade, é a forma também como ela é proposta, né? E de repente isso eles podem utilizar também para as próprias aulas, né? Talvez isso seja uma contribuição, talvez a mais importante, inclusive, né? A mais importante, inclusive, seja essa, né? De mostrar possibilidades para os professores. Tá? Alguém mais? Gente, então, pode falar. Essa tua conclusão agora, realmente eu fiquei lembrando com relação aos professores que agora estão tendo que se reinventar, né? Tanto da educação básica ali, fundamental 1, 2, o médio e as faculdades, né? E que nem eu estou pegando com relação às aulas dos meus filhos, professores que nunca gravaram um vídeo, que tinha medo da câmera e tudo mais, e agora eles tiveram que fazer. Claro que com o suporte da escola e tudo mais, cada escola fazendo ao seu modo. Então, como você disse mesmo, eu acho que é um caminho sem volta agora, e é uma experiência que nós vamos ter que ter, porque esses professores tiveram que fazer agora, sem nunca ter visto isso na faculdade, sem nunca ter tido a chance de aprender como fazer. E daí, no caso, nós agora, nós vamos ter essa possibilidade, né? Nós vamos ter a chance de errar, de acertar, para lá na frente, se surgir necessidades, nós vamos saber fazer melhor, né? Eu acho. Sim, eu concordo. O Tiago mandou uma pergunta aqui, né? Se não seria muito 6 pessoas, né? Ele mandou ali no nosso chat. Eu acho que não, Tiago, porque assim, a gente tem que pensar também nessa situação que nós estamos. Eu não gosto de grupos grandes, porque assim, alguns, não estou julgando todo mundo, mas alguns sempre acabam sem fazer alguma coisa no grupo, né? Mas, assim, eu acho que esse momento também, acho que não tem como ser diferente, né? Fazer vários grupos pequenos, eu acho que vai ser difícil. Inclusive, gente, já para deixar claro, não precisam respeitar os grupos da divisão que a gente tem lá em turmas. Aquela divisão é porque o laboratório não comporta todo mundo, tá? Então, assim, os grupos podem ser interturmas, inclusive, pode ser A com B. Não estou preocupado com isso, tá? Então, assim, vocês podem montar os grupos, já podem ir conversando, daí eu vou fazer um esboço do que eu imagino que pode ser as tarefas. Eu poderia deixar por conta de vocês, mas como a Milena bem colocou, a gente precisa começar logo, né? Então, assim, nós vamos fazer essa atividade do Teodolito, e enquanto isso eu vou estar preparando também, pensando na oficina, na estrutura da oficina, com base no que vocês me falaram. Vou trazer uma proposta para vocês dessa estrutura, e vou trazer também uma proposta de abordagem de conteúdos baseado no nosso plano de ensino, tá? Então, assim, vamos tentar fazer isso, né? Vão ser 6 grupos ali, vocês podem montar os grupos já, e daí a gente vai... Vocês podem, inclusive, montar os grupos, só limitem ali 6, porque se ficar 7, 8, acaba muita gente, né? Então, 6 participantes por grupo, vocês podem montar o grupo e já ir criando as equipes aqui, sabe? Cria as equipes, dá um nome para o grupo e tal. Ou então espera um pouquinho, eu acho que vamos colocar o nome das equipes do nome da oficina já, né? Acho que fica melhor, inclusive, para a gente pensar nessas coisas. Vamos esperar então para montar as equipes, mas vocês podem já ir separando os grupos, tá? Pensem nos grupos, daí a gente monta as equipes aqui no Teams. Qualquer um de vocês pode montar, vocês têm acesso aí, vocês podem montar os grupos, tá? Vocês podem, inclusive, montar grupos de estudos aí para vocês estudarem, grupos de discussão para vocês discutirem aqui. No app ele é muito bom, é muito melhor que muitos outros programas, esse Teams aqui. Não trava tanto se você tiver com o app.
Se você tiver online, trava, só no navegador, tá? Mas aqui no app ele não trava, não. Eu tenho usado isso diariamente, esse programa aqui, que a gente tem feito reunião direto, né? Pessoal do IC, pessoal, hoje a gente teve a tarde toda nossa reunião do grupo de estudos, né? Então eu uso praticamente todo dia esse programa, né? Ele não trava muito, não. Então, se vocês quiserem montar grupos aí para vocês mesmos fazerem, discutirem e tal, vocês podem montar que vai ser interessante. E ele tem vários recursos que vocês ainda não descobriram. Então, vocês vão descobrindo ao longo do tempo ali. Tá? Gente, mais alguma coisa? Acho que alguém perguntou mais alguma coisa aqui. Ah, não, só deu um olá lá, né? Perguntando. Carol. Pessoal, quem puder ali, dá um olá ali, quem não deu ainda no chat. Só clicar aqui nesse íconezinho do chat, da conversa ali, e dar um olá ali, só para eu poder ficar mais fácil para eu fazer a lista depois da chamada, tá? Dá para fazer mesmo sem você... Então, só para entender, a gente vai dividir então os grupos e montar lá no Teams lá, e chamar você também para cada um pro seu grupo, e daí você vai distribuir os temas que Isso, a gente vai ter que especificar. Só montem o grupo por enquanto, Milena, e daí a gente monta a equipe no Teams já com o nome da oficina, tá? Só montem o grupo beleza. por enquanto. Só já conversem aí pelo WhatsApp, por onde vocês costumam conversar. Montem os grupos, mas assim, já deixem claro para as pessoas que não estão presentes aqui, né, que não estão participando da nossa reunião, que vai ter trabalho, que vai ser trabalhoso. Não vai dar para ficar uma pessoa só responsável por fazer tudo, tá? Igual muitas vezes acontece em trabalhos. Esses trabalhos que nós fazemos são longos, não são trabalhos curtinhos, por isso que eu dou bastante tempo para vocês fazerem, tá? Eles são extensos. A oficina vai demorar, nós vamos fazer, vai retornar, vai fazer de novo. Então, nós vamos ficar aí o restante do semestre fazendo oficina. E a gente só vai ministrar essa oficina lá pertinho das férias de julho, tá? Então, nós vamos fazer isso lá no finalzinho só, tá? Ok? Entenderam? Então, vamos montar a equipe, mas não vamos fazer no Teams por enquanto, porque eu acho melhor a gente criar a equipe já com o nome da oficina de vocês. Tá? A gente aproveita, para depois precisar usar o Teams, a gente aproveita o nome da oficina já. Alguém mais? No Moodle, gente, eu vou pedir para criar daí essas oficinas no Moodle. Vou pedir para o pessoal da universidade criar. Tá? Eu vou pedir para eles darem para vocês privilégios de professores, para vocês poderem fazer coisas nessas disciplinas, tá? Para vocês poderem fazer coisas que alunos não fazem no Moodle. Ok? Mais alguma colocação, gente? Se não tiver, a gente encerra. Se tiver alguma dúvida ainda, pode perguntar, tá? Estou aqui, não vou dormir agora, não. Não? Gente, então assim, se ficar alguma dúvida, podem me mandar mensagem e tal ali no WhatsApp. Como eu falei para vocês já várias vezes, eu vou responder bem rápido e bem direto, tá? Então, podem mandar lá que eu vou responder para vocês, ok? Mais alguma coisa? Querem comentar alguma coisa a mais? Fazer alguma sugestão? Senão a gente encerra agora. Ô, professor. Oi. Sabe sobre aquele trabalho seu lá para postar? Então, eu acho que, assim, para mim foi difícil, que você poderia disponibilizar o valor, aquele valor por meio de raízes do seno e do cosseno para calcular lá a tangente, porque para mim foi muito difícil e daí eu tive que conversar com outros colegas para eu poder ter acesso a isso, e eu acredito que para os outros também vão ser quando eles forem procurarem. Então, eu acho que seria mais fácil para você do que todo mundo ir te perguntar qual que é esse valor se ninguém achar. Ah, sim, o valor anotem aí, valor de tangente de 36 graus, vamos ver se eu lembro aqui. Raiz de 5 menos raiz de 2, é isso, né?
Raiz de 5 menos dentro da raiz de 2 dentro da raiz. Se eu não me engano, acho que é isso. É isso, né, Tiago? Você já me perguntou isso também? Tiago, não sei se está aí. Está aí, Tiago? Cadê? Não estou vendo mais. A Carol também, eu falei para você isso, né, Carol? Acho que era isso, né? Ah, o Tiago respondeu aqui. Eu acho que deu isso, porque primeiro você deu o valor que eu pedi, na verdade, foi do seno do cosseno para desenvolver os cálculos primeiro. Aí eu cheguei e eu acho que foi nisso aí, algo parecido. O Tiago falou que é isso mesmo. Eu até desenvolvi todo... Eu fiz o desenvolvimento para você, né? Tiago, eu fiz o desenvolvimento todo desses cálculos para chegar no raiz de 2 menos raiz de 5. Raiz de 2 dentro da... Assim, gente, raiz de 2 dentro da raiz que tem o 2, tem o menos raiz de 5 também, tá? É o valor de tangente de 36 em raiz. Por que eu falo isso? Porque como é uma coisa genérica, uma fórmula, né? A raiz dá essa precisão que a pessoa precisa ali, né? Que ela vai necessitar depois para fazer o cálculo que ela quiser, né? Dependendo do lado ali do pentágono, né? Que vai ser a face pentagonal do dodecaedro. Anotaram aí, gente? Então, a tangente de 36 lá que vocês vão precisar para calcular a área superficial do dodecaedro é raiz de 2 dentro da raiz menos raiz de 5. Se esquecerem, mandem lá no grupo, daí eu vejo se eu tenho ainda a foto que eu mandei para o Tiago. Ok? Podemos finalizar? Gente, então, boa noite para vocês, tá? Não fiquem preocupados com isso, mas assim, nós vamos ter algum trabalho para desenvolver essas oficinas. Se possível, conversem com os colegas já formem os grupos, vejam, falem com eles que eles vão ter que trabalhar bastante também. A ideia é essa, inclusive, não pode ficar só por conta de um ou de outro. Vai ter que ser dividido esse trabalho. Eu vou conseguir, né? Ter que conseguir auxiliar todos os grupos, porque a questão do Moodle, vocês vão precisar de mim, a questão dos conceitos, a questão das construções, então eu vou auxiliar todos os grupos nesse sentido, né? Mas não tem problema, vamos fazer. Tá? Então era isso, gente, era só para uma conversa mesmo, fazer um balanço do que a gente já fez. Depois do dia 9 eu vou postar as notas, né? Eu estou ainda corrigindo algumas coisas, ainda estou vendo aquelas coisas que eu pedi para vocês alterarem naquela sequência didática, das réguas e tal. Então estou fazendo isso aos poucos, provavelmente depois do dia 9 eu lanço as notas lá no CIGES, tá? Então daí vocês vão ter acesso, mas já fechou a nota daí com aquelas atividades. Agora, daqui para frente, eu só queria fazer esse teodolito com vocês e depois partir para as oficinas. Mas o teodolito, semana que vem, ele é bem simplesinho, não tem muita coisa, é só colar um canudo fazer um furo no transferidor, colar um canudo e pendurar uma linha com um contrapezinho ali para ficar reto com o chão. Tipo aqueles prumos de pedreiro, sabe? Mais ou menos igual aquilo, para fazer um ângulo de 90 graus com o solo. Tá? Então é basicamente isso. Tá? É bem simplesinho de fazer, o vídeo vai ser bem curtinho e a construção vai ser rápida também. Tá? Isso, fechou? Gente, boa noite então. Bom restinho de semana, bom feriado para vocês. Eu mando o vídeo até sábado, provavelmente, com o teodolito. Se vocês puderem comprar os materiais, que é bem simplesinho, comprem lá, por favor, que é basicamente um transferidor. A linha, é interessante que seja aquela linha de nylon de pesca, né? Mas se não tiver, pode ser qualquer linha resistente, né? Que ela tem que aguentar um pezinho ali só. Linha de costura geralmente aguenta também, né? Então pode ser também, só que ela não vai arrebentar com o tempo, mas a gente vai usar pouco, né? Então é só uma linhazinha.
Quem não for comprar o transferidor, no vídeo eu já vou mandar um link para vocês fazerem o download do PDF com o transferidor que eu fiz no GeoGebra. Daí vocês podem colar no papelão, cola o canudo também, daí faz o furinho ali no papelão e tal. Bem simplesinho, tá? E daí a gente vai tratar de alguns conceitos de trigonometria. Aqueles probleminhas que a gente fazia no passado só com um enunciado, vocês podem fazer com esse teodolito na prática, tá? Gente, era isso. Então, fechou, né? Boa noite, durmam bem. Qualquer coisa, manda mensagem lá no WhatsApp, tá? Só não liguem se eu responder muito direto, que geralmente eu respondo bem direto, tá? Até mais, Boa gente. noite, professor. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite, gente. Boa noite. Boa noite. Boa noite.